trazendo uma percepção sobre como o tempo, o passado e o presente e o futuro influenciam em nossas vidas, tá? Como você já sabe, em nossas vidas nós podemos passar por situações delicadas, né, que podem resultar em desarmonias, tanto no nosso corpo mental, quanto no nosso corpo emocional e no nosso corpo físico. São situações que muitas vezes vão nos gerar tristezas, raiva, frustração, decepções. São situações que nos acontecem e que ficam reverberando, por mais que aconteceram lá no nosso passado, ficam reverberando e a gente tem às vezes dificuldade, a gente guarda sentimentos, mágoas, tristezas desses momentos. Então, mesmo que tenha ficado no passado, quando a gente lembra hoje, esse sentimento é como se ele viesse à tona, né? Seja um sentimento da infância, seja uma situação que aconteceu com alguém que você talvez nem conheça tanto, ou com alguém que foi muito importante na sua vida, né? Há quem diga que nós não nos machucamos com pessoas também que a gente não ama, porque pessoas que a gente não ama, que a gente não tem bem, seja naquele momento, né, que a gente vivia, a gente não cria expectativas, né? Então, muitas vezes, a maioria dos personagens que estão envolvendo essas situações, que nos deixam tristes, magoados, frustrados, muitas vezes são pessoas que nós gostamos, né? Tais situações, então, apesar de terem ocorrido no passado, ainda continuam reverberando por anos e anos em nossa vida, como eu disse. É como se fosse uma eterna pedra no sapato aí. E o que é isso? Isso é o nosso passado influenciando o nosso presente. Isso é o nosso passado influenciando o dia de hoje, o agora. É o passado influenciando a cada momento que eu penso nessa situação e a sensação emerge de mim, tá? Para além dessas situações do passado, nós temos a situação do futuro, que é quando nós focamos no futuro e podemos nos sentir muitas vezes pressionadas, ansiosas, estressadas, nervosas. Geralmente as situações do futuro são situações em que a gente precisa aguardar alguma coisa que vai acontecer ainda, a gente se sente ansiosa para que alguma questão seja solucionada, para que a reunião chegue logo, para que a viagem chegue logo, para que uma conta seja paga. Então são situações que não estão no nosso passado, como as que eu apresentei no slide anterior. São situações que ainda vão acontecer. E o que é isso, Fernanda? Isso é o nosso futuro influenciando o nosso presente. Isso é o nosso futuro influenciando o nosso agora, assim como o passado, tá? Então, geralmente, quando você vê pessoas que encontram-se em casos de ansiedade, geralmente são pessoas que pensam muito, entre outras questões, claro, né? Mas são pessoas que pensam muito no futuro. A mente é muito acelerada, ela está com a mente sempre fora do agora. É difícil até de concentrar no que está fazendo, então a mente atropela o próprio pensamento, a própria fala, a própria outra pessoa quando está em um diálogo. Tá? Isso pode gerar muita ansiedade, esse foco no futuro. Assim como pessoas que estão muito focadas no passado, muito focadas aos acontecimentos de uma infância, de uma adolescência, enfim, algo que já passou, alguma tristeza, algum trauma, algum não perdão, isso pode gerar também depressão. Tá? Então, a ansiedade e a depressão acaba estando diretamente vinculada à forma com que a gente lida com o nosso passado, com o nosso presente, porque a gente já viu que tanto o passado quanto o futuro está influenciando esse presente, assim como o futuro, tá? A questão
é que todas essas situações e sensações que nós sentimos, tanto as que estão pautadas no passado, quanto as que estão pautadas no futuro, elas podem gerar várias desarmonias